Olá, sejam bem-vindos hoje. Obrigado por se juntarem a nós novamente nesta semana, nesta série que estamos fazendo sobre a verdade. No final deste sermão, por favor, fique por mais um instante para que lhe mostremos um curto vídeo sobre o trabalho dos Harvests e suas missões ao redor do mundo atualmente. Deixe-me começar com 1 Tessalonicenses 5, versos 23 a 24. A palavra de Deus diz assim hoje: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o seu espírito, alma e corpo sejam completamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Nas próximas mensagens, enfocando as verdades importantes da Bíblia em oposição às mentiras que temos que enfrentar todos os dias, quero enfocar no tema importante da morte, o morrer e a eternidade. Para isso, precisamos começar pela essência de quem somos como humanos. Uma das maiores mentiras do século passado ataca a própria natureza de quem nós somos, do que somos e do que seremos. A evolução agora é ensinada nas escolas de todo o mundo. É apresentado como uma conclusão precipitada, um fato científico e como a única explicação racional para a existência da humanidade e de toda a vida na Terra. A maior parte do debate tem sido sobre a ciência, mas quero me concentrar no resultado, em qual é a conclusão, o que isso levou em termos do que as pessoas acreditam sobre a vida e a morte. Os evolucionistas acreditam e propagam que o homem é apenas um animal, apenas outra espécie que habita este planeta, no máximo igual a todos os outros animais, mas culpado de todas as coisas ruins da Terra. Muitos querem ver o homem como um ser puramente físico, que vive na Terra por um tempo e depois morre. Fim da história. Quando você está morto, você está morto. Agora é parte da cadeia alimentar, de volta para a Terra. Comida para os vermes. Nada mais. Apenas uma memória. Sem responsabilidade, sem julgamento, sem eternidade. Os apologistas do aborto defendem firmemente esta opinião. Os humanos não são nada especiais. Não importa então se você mata bebês. A Bíblia, no entanto, ensina algo muito diferente. A Bíblia nos ensina que nós não somos apenas carne. Não somos apenas um corpo ambulante com uma consciência. O homem, de acordo com as Escrituras, é uma trindade, feito de espírito, alma e corpo. A Bíblia ensina que o homem é mais do que um animal. O homem é criado por Deus, criado com um propósito, e esse homem foi criado imortal. Esse homem continua a viver, embora o seu corpo morra. Para entender a imortalidade e o fato de que o homem tem vida após a morte, precisamos entender que o homem é feito de um corpo, de uma alma e um espírito. Alguns pensam que existe apenas um corpo e um espírito, mas a Bíblia faz uma distinção clara entre alma e espírito. Eles são difíceis de distinguir, mas não são os mesmos. Fomos criados à imagem de Deus. Deus é uma trindade e o homem também. A Bíblia diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o seu espírito, alma e corpo sejam completamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala de nós como estes três elementos distintos. Em Hebreus capítulo 4, nós lemos isso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Então, a palavra divide entre os dois e nos ensina sobre ambos. Nós temos um espírito e uma alma. E, claro, sabemos que temos um corpo.
Muitos dos cultos hoje contestam este fato e, em seguida, o usam como base para ensinar muitas outras falsas doutrinas relativas à morte, ressurreição e eternidade. Especialmente quando se trata da negação do inferno ou do castigo eterno. Mas muito mais sobre isso no final desta série. O que a Bíblia quer dizer com espírito, alma e corpo? O Espírito, a palavra Espírito nas Escrituras, quando escrita com S maiúsculo, refere-se ao Espírito Santo. Quando escrito com S minúsculo, pode significar muitas coisas. Pode se referir ao diabo ou a um espírito maligno e também pode se referir ao espírito do homem, uma das partes do seu ser. Para ilustrar o que isso se parece, eu gostaria de referenciar aquilo que o Dr. Clarence Larkin diz a respeito. Ele diz que a natureza tríplice do homem pode ser ilustrada de várias maneiras. Então ele usa o círculo externo, e o círculo interno e o círculo pequeno, 3 círculos concêntricos. Ele diz que o círculo externo representa o corpo do homem, o círculo do meio representa a alma e o círculo interno representa o espírito. Ele fala sobre o fato de que o corpo toca o mundo externo através dos 5 sentidos. Vivemos no mundo com os nossos sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. Larkin diz que os portões para a alma são imaginação, consciência, memória, razão e as afeições. O espírito recebe as impressões de coisas externas e materiais por meio da alma. E as faculdades espirituais, aquelas coisas que entendemos, o que o Espírito percebe dentro de nós sobre a fé, esperança, reverência, oração e adoração. Deus criou o Espírito do homem para ter comunhão consigo mesmo. Mas o pecado fechou esta comunhão. Quando Adão pecou, poderíamos dizer que uma cortina foi puxada através dessa janela para Deus. Nosso espírito foi fechado. Eles morreram. Eles viveram em um estado de morte. O espírito do homem se tornou uma câmara de morte e permanece assim para todos os corações não regenerados. O renascimento, quando vamos a Jesus, quando somos tocados por Deus pela fé, o renascimento puxa a cortina novamente e permite que a luz e a vida entrem no espírito do homem. O poder do Espírito Santo nos dá uma nova vida em Cristo. Temos um espírito ressuscitado. Ele é feito novamente. Então, o espírito do homem é a esfera da consciência de Deus, onde ocorre a obra de regeneração. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, que este é o teatro principal da atividade do Espírito Santo no homem. É a parte da natureza do homem com a qual Deus tem uma afinidade peculiar. Pessoas que não nasceram de novo não podem conhecer as coisas de Deus. As suas mentes, suas almas foram afetadas pelo fato do espírito estar amortecido. Todas as faculdades da alma não estão funcionando de forma que deveriam. Suas afeições, pensamentos, seu entendimento e particularmente falando sobre o entendimento das coisas de Deus. Você pode dar uma olhada em 2 Coríntios 2, de 10 a 16, que explica algo sobre isso. Por exemplo, ser membro de uma igreja não significa que você entende as coisas de Deus. Porque não significa que você foi regenerado. Muitos vêm para a igreja, mas não entendem a palavra. Eles não se conectam com a comunhão ou não adoram realmente. Por que não? Porque eles precisam renascer. Ser membro não é renascer. Precisamos ser vivificados para as coisas do Espírito pela nossa fé em Cristo e nascer de novo. Agora, a alma é o que dá a vida a um ser vivente. É a nossa psique, nossas emoções, nossa mente, nossa consciência. Essas coisas estão mortas para o Espírito e para as coisas do Espírito. S maiúsculo, o Espírito Santo. Nossos desejos, afeições e pensamentos não são orientados por Deus. Não pensamos nas coisas de Deus enquanto nosso espírito não é regenerado.
E é por isso que o mundo pensa tão estupidamente e loucamente, porque eles não têm conexão com o Espírito. Seu próprio espírito está morto, e então, por sua alma não estar acordada para Deus, não estar aberta, eles não têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mas quando vamos a Cristo, podemos pela primeira vez amar a Deus, nossas afeições são tocadas, podemos compreender, as Escrituras ganham vida, podemos ouvir a Deus e comungar com Ele. E a comunhão faz uma grande diferença. Amamos as outras pessoas de uma maneira diferente. Ora, tudo isso afeta a imortalidade. O fato é que Deus nos criou diferentes dos animais. Não apenas que eles não possuem um espírito e uma alma, eles têm um corpo. E eles têm uma vida temporária, consciência temporária no sentido de que eles têm um cérebro que funciona, mas não é o mesmo que pensar, planejar, amar, e eles têm instintos. Nós somos diferentes. Muitos incrédulos acreditam na imortalidade. Porém, apesar dos ensinamentos sobre evolução bagunçar o que acontece em nosso espírito e em nossa alma por causa do pecado, ainda há algo, um vestígio deste entendimento de que o homem não foi criado para morrer. Como sabemos disso? Bem, ouça como as pessoas falam depois de perder um ente querido, por exemplo. Eles querem que eles sejam algo mais. Eles esperam que haja uma vida eterna, mas geralmente as suas ideias estão muito confusas sobre o que é isso. E assim, algumas pessoas, embora, apesar desta condição humana, parte de nós que diz que tem que haver vida após a morte, e a vida não pode terminar no túmulo. Eles têm que inventar, sabe? Como se isso se parece, tantos incrédulos acreditam em fantasmas, em espíritos. Você sabe, você morre, seu espírito paira no ar, você é um fantasma no prédio, você precisa ser libertado. Há tantas coisas sem sentido. E então, é claro, em muitos lugares as pessoas acreditam que seus ancestrais estão apenas andando por aí e eles vão ouvi-lo e vê-lo, e eles vão influenciar suas vidas e você pode falar com eles e eles o guiarão e assim por diante. A Bíblia é muito clara sobre este assunto. Pressupõe a existência eterna de cada alma. Em outras palavras, a alma nunca pode ser aniquilada. A alma pode morrer, mas em nenhum lugar na Bíblia nos diz que ela entrará em um estado de não existência ou mesmo inconsciência. Não há sono da alma na morte e nenhuma destruição da alma na eternidade. Deus fez você para a eternidade. Ora, quando vamos morrer, há 3 tipos de morte que a Bíblia fala. A Bíblia ensina que, em primeiro lugar, existe a morte física, e esta é a separação da alma do corpo. E então, nestes tempos de Covid, estamos muito cientes sobre a morte, e muitos perderam entes queridos nesses dias. Esta é a morte do corpo, que é feita referência em Hebreus 9:27, onde a palavra diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez. Agora, apenas pensando na ressurreição de Lázaro. Lázaro, na verdade, morreu 2 vezes. E o que isso nos diz é que este é o poder de Jesus. É realmente uma revelação, porque em nenhum lugar parece que alguém foi ressuscitado dos mortos. E Jesus declarou o fato de que Ele está acima até mesmo das leis físicas do mundo e das leis espirituais do mundo. Pois é claramente dito para todas as pessoas morrer uma só vez. Em segundo lugar, a Bíblia ensina que existe uma morte espiritual. Esta é a separação entre a alma e Deus. A condição de todos os incrédulos de quem Paulo diz estarem mortos nos seus delitos e pecados. Efésios 2:1. E também diz que estão separados da vida de Deus. Efésios 4:18. Em terceiro lugar, existe a morte eterna, o banimento da presença de Deus. Todos os que sofrem a morte eterna estão conscientes. A Bíblia diz: e eles serão punidos com perseguição eterna da presença do Senhor. 2 Tessalonicenses 1, verso 9.
E em segundo lugar, Apocalipse 21, verso 8 diz: e terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É eterna. A separação entre o homem e Deus, um banimento, o terceiro tipo de morte. Veja bem, quando o pecado entrou no mundo, a imortalidade assumiu a mortalidade. O eterno se tornou temporário. Toda a raça humana foi sentenciada à morte, já julgada, já condenada. No entanto, Jesus veio para redimir o homem, apresentando a Deus um sacrifício que era aceitável. O seu próprio sangue. 2 Timóteo 1,10 diz: e o que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Agora a morte já não é mais o fim de tudo. Jesus agora trouxe a imortalidade para todos os que creem. Por meio do triunfo da cruz, por sua morte e ressurreição, Jesus aboliu a morte. Hebreus 2, 14 a 15 diz: portanto, vistos que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O que Jesus veio e fez? Ele nos libertou do medo da morte. Não precisamos mais ter medo da morte, pois nós sabemos que após a morte temos vidas. Nós temos ressurreição, nós temos a eternidade na presença de Deus. Ora, existe diferença entre vida eterna e imortalidade. Elas não são exatamente a mesma coisa. A alma jamais perde a imortalidade e, portanto, mesmo os ímpios têm almas imortais. Através do pecado, nossos corpos se tornaram corruptíveis e mesmo quando somos regenerados, nossos corpos agora são herdeiros da imortalidade, mas eles ainda morrem. Em outras palavras, eles têm a promessa futura de herdar a imortalidade. Nosso corpo, nossas almas já a têm. Eles precisam ser ressuscitados, nossos corpos, para a imortalidade. Nossas almas, entretanto, recebem vida eterna. João 3, verso 36 diz: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Então, o que estamos esperando? Estamos esperando pela ressurreição. Semana passada, falamos sobre o fato da ressurreição de Cristo, e então isso mudou todas as coisas. É uma das coisas que nos foram prometidas é que nós também seremos ressuscitados em um novo corpo. Nós podemos esperar por um corpo que será diferente daquele que temos agora. Que possa ser reconhecido, com certeza. Mas ele não terá as verrugas, os inchaços e as dores e os gemidos. E será um corpo ressuscitado, perfeito, maravilhoso. Depois da morte, a redenção de nossas almas ficou para trás. Já aconteceu para o crente, fomos redimidos em Cristo. Mas a redenção de nossos corpos ainda está no futuro. Todas as três partes ainda precisam ser unidas para que ele possa refletir novamente a imagem da semelhança de Deus, nosso Criador. E Deus prometeu isso. E isso ocorre na ressurreição. No retorno de Cristo, que tornou tudo isso possível por meio da sua própria morte e ressurreição, nós também ressuscitaremos em nossos corpos. Jesus morreu e ressuscitou. Portanto, mesmo que morramos, ressuscitaremos. Lembre-se de que lemos 1 Coríntios 15 e fala do fato de que sua morte são primícias daqueles
que dormem. Versículo 21 em diante diz assim: pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Por meio de Adão, todos tiveram que morrer. E em Cristo, cada filho de Deus será ressuscitado para nunca mais morrer. Muitas coisas acontecem neste momento em que seremos ressuscitados. Quando formos ressuscitados, nossos corpos mudam, ressurretos para sermos como Jesus, da corrupção para a incorrupção, da imortalidade para a imortalidade, da desonra para a glória, da fraqueza para o poder, do natural para o espiritual. Semeia-se um corpo natural e então ressurge um corpo espiritual. Então, é algo do qual esperamos, é algo que gloriamos, em que temos esperança, especialmente aqueles que começam a sentir o que acontece com os nossos corpos mortais. Quando se é jovem, não se pensa na morte facilmente, nem mesmo concentramos em nossos corpos. Não pensamos sobre isso, mas quando começamos a envelhecer, ficamos cientes dessa estrutura mortal e então nos conscientizamos de todos os tipos de dores e enfermidades. Então, certos desejos e outras coisas mais vêm em nossa direção e percebemos que nós deveríamos ter um corpo que não tivesse dores para que não mais tivéssemos que chorar novamente. E é isso que foi prometido para nós. Não somos animais. Fomos criados por Deus, para Deus, temos futuro. Todos os homens, salvos e não salvos, têm um futuro. A questão é, o que acontecerá depois que tivermos ressuscitado e onde passaremos a eternidade? Este é o nosso próximo tema. Falaremos sobre julgamento. E então, nas próximas semanas, iremos tratar sobre o trono de julgamento de Cristo, dos céus, e como nós vamos tratar estes tópicos nas próximas semanas. Que Deus te abençoe. Vamos orar juntos. Pai, eu oro por cada um que está ouvindo esta pregação neste momento. Eu oro para que o Senhor nos ajude a ansiar pelo dia que seremos ressuscitados, quando nós teremos um corpo tão diferente do tipo que temos agora, e então seremos capazes de viver para sempre na sua presença. Obrigado por não sermos apenas animais, pois o Senhor nos criou sendo mais do que todas as coisas sobre a terra, para que tenhamos um futuro. Não somos apenas carnes ou apenas corpo, mas nós temos um propósito e uma razão para viver e ter esperança pelo futuro. Obrigado por sermos imortais e iremos viver para sempre, também contigo para sempre e sempre. Em nome de Jesus, amém. Mongolia, a country in East Asia, it has a population of a mere 3 million people, which was originally conquered on horseback, and it is known for its nomadic culture with thousands of herdsmen who live in a vast wilderness where the gospel has just never been able to penetrate. Many of these nomadic people, they live in a structure called a gur, which is a large round tent that you can pack up, put on a camel and move across the country, sometimes up to 11 times a year. And so small villages of isolated and needy people dot the landscape of this beautiful country, as you sometimes have to travel more than 50 kilometers in order to reach the next Christian, which often is just one family. Mongolia has been one of the last political countries in the world to gain a Christian church of any kind. And just 30 years ago, thanks to the initial work of foreign missionaries, the number has grown from a mere 4 Christians to where today we find over 80,000, which makes it one of the fastest growing Christian populations in the world. In the past, largely because of foreign missions,
the Mongolian church, which is just a generation old, has seen a slow indigenization of leaders and has not shown a strong desire to plant indigenous churches itself. Today, the Mongolian Christians, they realize that they are responsible for their own future, as the initial wave of missionaries have now retired or otherwise departed. And this has left the young church in Mongolia facing its own challenges with a lack of trained and mature leaders. And so during our last 2 visits to Mongolia, Harvesters Ministries has had the opportunity to introduce a model of church planting, which is completely dependent on indigenous leaders who train other new leaders. And so for many of them, it was a very different form of how things used to be. But they have since embraced multiplication church planting, which is led by Mongolian pastors as the key to church growth. And so through National Believers, we will be able to see those, even in the vast wilderness of Mongolia, now come to Christ, accept Him, see people baptized, be united in a church, and become disciples who make other disciples. And so through the church, we will see God's mission accomplished, both among believers and by believers in Mongolia, with God's Spirit leading it, with the ongoing commitment of indigenous pastors leading a new era in Mongolia.